Olá, deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer, se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas aqui, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos, e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas práticas aí pra você desapegar daquela pessoa, daquele cara, daquele relacionamento que não cabe mais na sua vida. Seja porque você decidiu que não cabe mais, ou mesmo ele decidiu que não tá mais afim. E aí você entende que a única solução realmente é desapegar. Deixa eu começar fazendo uma analogia para você aqui, pra gente entender o que realmente o apego faz com você, o que ele representa na sua vida. Não vou ter aqui exatamente, mas você finge que tem, tá? Finge que eu te dou uma bolinha, né, bem pesada, de uns 2, 3 quilos, e peço para você segurar, assim com o seu braço. E aí, eu peço para você ficar segurando um tempo. Você consegue ficar segurando um tempo essa bolinha, só que vai ter um momento que o teu braço vai começar a cansar muito e você vai ter que fazer uma força descomunal para que ele não caia, né? Para que você continue ali segurando o tempo inteiro. E aí eu falo para você, agora solta. Você solta. Dá aquele alívio, né? Nossa, finalmente eu consegui soltar aquele peso e parar de fazer aquela força descomunal. E aí eu te pergunto, o que dá mais trabalho, né? O que é mais gostoso, o que é mais pesado, o que é mais leve, literalmente aqui falando, né? Segurar a bolinha ou soltar a bolinha? Com certeza você vai me responder que soltar é muito melhor, muito mais leve, dá aquela sensação de alívio. É exatamente assim que o apego funciona na nossa vida. Aqui a gente tem uma analogia literal do leve e pesado, mas o leve e o pesado pro sentido simbólico também faz isso conosco. Quando a gente fica extremamente apegado a uma situação, a uma pessoa, a gente tá carregando conosco um fardo muito, muito pesado. Isso faz com que a gente tenha que se esforçar 3, 4, 10 vezes mais para continuar vivendo, para continuar acordando, para continuar fazendo as nossas coisas. E não precisa ser assim. Você pode soltar a bolinha. E é importante a gente entender que o apego é uma situação que vicia. Por quê? Porque é uma falsa identificação do nosso ego em acreditar que a resolução de algum problema ou conflito que nós estejamos passando está fora de nós. O ego, ele não quer olhar para dentro. Ele sabe que se ele olhar para dentro, se ele buscar resolver aqui dentro, ele morre, porque o ego é justamente a nossa parte que nos individualiza, nos separa dos outros, né? Então, ele tenta o tempo inteiro para se proteger, ele finge que é a gente, então a gente se identifica muito com o nosso ego nesse processo, e aí ele fala para nós, olha, o problema tá fora, a resolução tá fora, então a gente tem que encontrar uma maneira de mudar essa situação. E é justamente por isso que nós ficamos tão vidradas nisso, né? Vidradas em resolver algo no externo, porque o nosso ego, que é esse papel, esse personagem que a gente se identifica, não quer olhar pra dentro. Ele sabe que se ele fizer isso, ele vai morrer. Mas eu te convido hoje, nesse vídeo, é justamente colocar o ego no lugar dele. A gente não vai matar o ego nesse momento da vida, né? Não pretendemos nos iluminar com esse vídeo, talvez aconteça, quem sabe aí, mas pelo menos colocar o ego no lugar dele para que a gente sim comece a fazer esse movimento pra dentro e viver uma vida mais leve. De fato, deixar essas bagagens pesadas que não nos pertencem mais no passado. Deixa eu te contar que existem basicamente 4 tipos de apego, tá bom? O primeiro é o apego àquele passado bom. De repente você viveu um relacionamento de longa data aí, e aí você não consegue desapegar das boas lembranças que vocês viveram. Lembranças essas que, veja bem, não eram a realidade do teu relacionamento mais próximo, né? Provavelmente essas lembranças são lá do comecinho, quando vocês se conheceram, quando começaram a se relacionar, onde tudo era muito mais gostoso. E aí você fica apegada a isso. Então, aquele passado bom. Tem o segundo tipo de apego, que é o apego ao futuro planejado. Você nem viveu aquilo ainda, mas você já tinha tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos, e essa situação aqui pode ser para esse teu ex-companheiro que de repente você planejou casar, ter filhos, viajar, ou até mesmo para um cara que você estava conhecendo. Você já estava ali esperando que vocês fossem sair de novo e namorar e viajar, e aí o cara some e acaba com todos os seus planos. Então perceba que você está apegada a algo que nem sequer existiu. Você está apegada a sonhos e projeções sobre aquilo que você queria que acontecesse. O terceiro tipo de apego é um apego aos ressentimentos e às coisas ruins que a gente viveu. Olha só, a nossa mente, o nosso ego, ele é tão danadinho, ele busca tanto, né, encontrar soluções fora, que às vezes ele não tem nada de bom para se apegar. Então ele fala assim, bom, já que eu não tenho nada de bom, não vamos olhar para dentro não, vamos procurar algo de
de ruim. Aí ele fica se apegando a coisas ruins que o cara fez, te tratou, falou, deixou de fazer, e você fica remoendo essa história. E o quarto tipo de apego, quando ele não tem nem coisas boas e nem coisas ruins, ele vai se apegar ao quê? A necessidade de respostas. Às vezes, o término do teu relacionamento não foi muito bem explicado, né? Ficou umas coisas meio ali que você não entendeu direito, ou você tava conversando com um cara, tava super legal e de repente o cara some e você não consegue parar de pensar nisso. Fica obsessiva tentando entender, mas por quê? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? De novo, tentando encontrar uma solução que esteja fora para preencher esse vazio interno. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Não importa o que aconteça daqui pra frente, a única forma de a gente conseguir desapegar de uma pessoa ou situação é olhando pra dentro. Porque enquanto a gente estiver identificada com o nosso ego, você percebe que ele vai continuar encontrando motivos, ele vai continuar encontrando coisas pra gente se preocupar, mesmo quando a pessoa volta com o ex. Olha só, parece a solução ideal pro ego, né? Voltar com o ex ou continuar ficando com aquele carinha. Você vai perceber que aquilo que você sonhou não é o que tá acontecendo na realidade. Às vezes você imaginou que ia voltar com o teu ex ia ser de um jeito e percebeu que foi de outro. E aí você, mesmo estando com ele, mesmo tendo voltado com ele, continua apegada ao passado, ao futuro, ao que deveria ter sido. Então não adianta, a gente precisa olhar pra dentro. E ó, vou te dar 5 passos práticos agora para você conseguir fazer isso. Primeiro passo, aceitar que as coisas não estão 100% no nosso controle. Independente de como ele tenha sumido, como ele tenha terminado com você, é importante a gente aceitar o cara do jeito que ele é. Eu acredito que as pessoas deveriam ter responsabilidade afetiva e ao menos terminarem com a gente de uma forma legal, né? Explicando ali o que aconteceu, enfim. Com certeza eu acredito nisso. Inclusive, eu trabalho todos os dias na minha vida para que eu consiga ter esse tipo de comportamento com os outros. Recomendo que você faça o mesmo. Agora, não dá pra gente esperar que todo o planeta haja assim conosco. A gente vive num mundo de provas e expiações, num planeta que ainda, né, tem uma inconsciência muito grande, né, um nível de consciência muito baixinho. Então, as pessoas não têm maturidade, as pessoas não têm responsabilidade afetiva. Se eu ficar me desgastando porque os outros não fazem aquilo que eu acho que eles deveriam fazer, eu tô lascada. Você concorda? E eu não vou conseguir viver minha vida em paz. Então, eu preciso entender que aquilo que ele fez naquele momento, do pior jeito que tenha sido, foi o melhor que ele poderia fazer. Eu não posso fazer nada com isso. A única coisa que eu posso fazer é aceitar, perdoar o outro e essa situação para que eu não fique acumulando esses ressentimentos aí e entender qual que é a minha parte que cabe. O que eu posso mudar nos meus comportamentos e nas minhas condutas para evitar que eu faça isso com outras pessoas e também evitar que eu possa cair numa situação dessa de novo. Será que de repente esse Joãozinho, né, ele não deu alguns sinais pra mim logo no início que ele não tinha tanta responsabilidade afetiva assim, que ele não tinha tanta maturidade assim, e aí eu fui deixando as coisas acontecerem e aí foi o desfecho que foi. Então aprende e segue em frente. Segundo passo, aprenda a ficar com as tuas próprias emoções, por mais desconfortáveis que elas sejam. Todo ser humano adulto, qualquer ser humano na verdade, mas o ser humano adulto que realmente amadurece, ele entende que ter momentos de solidão e de carência faz parte, né? É normal da nossa vida. Então é muito mais leve a gente encontrar conforto no desconforto do que lutar contra a situação que nós estamos vivendo. Quando você tenta forçar demais sair de uma situação, né, vamos supor que de 0 a 10, essa situação desconfortável ela tá no 5, 6, né? É um desconforto chatinho. Mas quando você tenta lutar demais contra isso, esse desconforto que era 6 vira 9, vira 10. É quase insuportável, porque você tá exercendo uma força contra ali, né? Então essas forças acabam sendo multiplicadas. Isso acontece muito quando a gente tenta se compensar com outros amores. Por exemplo, você ainda não está completamente curada, bem resolvida dessa situação amorosa e tenta engatar um novo relacionamento. Aí o que acontece? Você vai sair com a próxima pessoa da lista aí, né? Com o próximo cara e percebe que ele não tem nada a ver com o seu ex e que ele não é tão bacana assim. Aí você se apega mais ainda ao ex porque o ex era perfeito. Você mesma adiciona mais camadas de dor e de apego ao processo que você tá vivendo, percebe? Então aprenda a
se sentir confortável no desconforto. Fique com as suas emoções e com a sua solidão de vez em quando. Terceiro passo, esse aqui é muito importante, ó. Pare de falar no cidadão, para de ficar fuçando sobre as coisas dele, ou então querendo falar dele pra todo mundo. Eu sei que, num primeiro momento, é importante a gente, primeiro, ter uma pessoa de confiança, não vá falar dele pra qualquer pessoa, em qualquer situação, porque você corre o risco, inclusive, de receber uns conselhos bem ruins, tá? Ou ficar só desabafando ali e não sair do lugar. Mas, às vezes é importante realmente a gente ter uma conversa pra entender, esclarecer algumas coisas, né? E uma conversa com alguém de confiança. Então, pega uma pessoa, um terapeuta, um mentor, uma amiga que realmente seja iluminada, né? Que tenha uma cabeça boa aí, pra ter essa conversa em um momento, em uma situação específica ali. Resolva o que tenha que resolver, né? Coloque pra fora o que tenha que colocar, receba os conselhos e bora pra frente. Quanto mais você fica o tempo inteiro falando sobre ele, fuçando as coisas, né? Você fica reativando esse vínculo. E aí os sentimentos não vão embora, você fica remexendo ali na ferida. Lembra que eu falei que o apego é viciante? Realmente ele é. Quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar. Você já viu aquele filme Meninas Malvadas? Que tem aquela personagem da Lindsay Lohan, a Cade, ela fala uma frase que eu acho batata, assim, perfeita para explicar essa situação, que ela tá super viciada, né, obsessiva na Regina George. E ela fala assim, X% do tempo eu falo sobre a Regina George. Os outros X% do tempo eu fico, sei lá, pensando nela ou respondendo coisas dela. E o resto do tempo que me sobra, eu fico torcendo para que alguém fale o nome dela para que eu possa falar sobre ela mais um pouco. É exatamente isso, gente. Não tem fim. Você percebe? Não tem fim. Por isso, faça o processo, fale, né, desabafe o que você precisa ali com essa pessoa e depois coloque uma data e acabou. Não fale mais sobre o cidadão, senão você não vai sair desse lugar. Passo 4, olha só. Talvez você seja uma pessoa muito romântica, assim como eu sou também. Sempre fui na minha vida, tá? Só que, quando eu estou solteira, agora você está, se você tá me assistindo esse vídeo, provavelmente você tá solteira, se você quer desapegar ali, né, querendo ou não, você está solteira, você concorda? Quando você tá solteira, você ficar pensando, retroalimentando, desejando obsessivamente um relacionamento, faz o quê? Com que você negue a realidade que você tá vivendo hoje. E isso é péssimo, porque não faz você curtir esse momento presente, porque é o seu momento presente, você gosta ou não, é o que tá tendo pra hoje, então vamos usar as ferramentas que a gente tem aqui pra viver a nossa vida e, inclusive, fazer o que precisa ser feito no momento presente para que você viva o seu sonho do futuro. Você querer negar o seu momento presente não vai trazer o futuro que você deseja, justamente o contrário. Quando você aprende a curtir a fase da vida que você está vivenciando, utilizando as ferramentas que você tem hoje, você consegue passar de fase muito mais rápido. Então pare de fugir do seu agora. Pega o seu agora e entenda quais são as possibilidades que ele te apresenta aqui, como que você pode criar novas fontes de prazer na sua vida hoje, sentir novas formas de prazer, porque quando você entende, né, que essa potência é sua, que quem sente é você, o outro pode ter despertado uma sensação, um sentimento em você, mas você é completamente capaz de sentir isso, você aprende a ter outras fontes para despertar essas mesmas sensações e passa a nunca mais ficar na mão de ninguém. E o quinto passo, eu quero que você comece a se imaginar com uma nova pessoa, e aí não bota nome, cara, nada disso, né, mas tenta imaginar a sensação que você tem quando você tá com ela, como ela faz você se sentir, quais são as emoções, os sentimentos que ela desperta em você, como você quer se sentir com ela. Será que você quer se sentir com essa pessoa do mesmo jeito que o teu ex, ou o ex-crush aí, né, o ex-mocinho que você estava saindo, fez você se sentir? Eu aposto que não. Eu aposto que ele fez você se sentir ansiosa, mal, triste, amargurada. Então você consegue perceber que não é esse homem que te cabe? Você não quer ao seu lado um homem que te desperte essas emoções e sentimentos ruins. Você quer ao seu lado um homem que desperte sentimentos e sensações boas em você, que te respeite. Será que esse homem que você tá imaginando, né, ele agiria com você da mesma forma que o seu ex agiu? Provavelmente não, né? Então, como ele agiria? Coloque esses 5 passos em prática aí, que eu tenho certeza que vai ser muito mais leve você conseguir desapegar dessa situação aí. Se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa um comentário pra eu saber aqui embaixo, é muito importante a sua opinião pra mim, tá bom? Não esqueça de deixar um joinha, porque assim eu sei que você gostou desse conteúdo e continuo produzindo mais vídeos aqui pro canal, e se inscreva também no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui e dessa forma você não corre o risco de perder nada.
nada, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.